Próxima questão, acompanhe aí na telinha. Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais será a retirada do elétron. Logo, devemos esperar um valor para a energia de ionização. O texto será corretamente preenchido pela alternativa. Então, estamos de novo com energia de ionização. O que foi que eu disse para vocês? Energia de ionização. Eu tenho lá um átomo no estado gasoso, X, no estado gasoso, e eu quero arrancar um elétron dele. Então, eu tenho que gastar uma certa energia para transformar ele em X+, tá? Então, essa energia para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, isolado, é o que eu chamo de energia de ionização. Então, ele diz em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais... Ora, se o átomo é menor, significa que esse elétron que eu vou arrancar está mais próximo do núcleo. Então, se ele está próximo do núcleo, mais difícil será a retirada desse elétron. Então, esse primeiro espaço aqui vai ser difícil, ou a letra C ou a letra D. Ok, vestibular? Vou repetir aí para vocês, ó. Vou apagar o que eu escrevi, para a gente não perder essa questão. Em uma família ou período, quanto menor o átomo, se o átomo é menor, se eu tenho aqui um átomo X que tem duas camadas e eu tenho aqui um elétron, e eu tenho um átomo Y que tem 4 camadas, eu tenho aqui um elétron, o X vai ser menor. Então ele diz, quanto menor, tá aí, ó, quanto menor o átomo, mais difícil vai ser para eu arrancar o elétron. Porque esse aqui que tem várias camadas, o Y que tem várias camadas, para eu arrancar o elétron é menos difícil. Aqui vai ser mais difícil, tá? Então, em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais difícil. Então, só vai ser a letra C ou D. Porque quanto menor o átomo, o elétron está mais próximo do núcleo. E nós vimos que no núcleo é positivo. Se é positivo, atrai o elétron com mais força, ok? Então, vestibulando, quanto menor o átomo, significa que o elétron está mais próximo do núcleo. Então, quanto menor o átomo, mais difícil, ou letra C ou letra D. Vamos continuar. Mais difícil será a retirada do elétron, ok? Mais energia eu vou ter que gastar, tá? Logo, devemos esperar um maior valor, maior ou menor para a energia de ionização. Ora, se o átomo é pequeno, eu vou ter que gastar mais energia, então um maior. Opção aí, letra C, ok? Então, repetindo, em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais difícil será a retirada do elétron. Logo, devemos esperar um maior valor para a energia de ionização, tá? Para cá. Vestibulando. O hidrogênio, ele só tem uma camada e um elétron. Esse elétron está lá próximo do núcleo, tá? Aí eu tenho lá embaixo o frâncio. Tem 7 camadas e tem um elétron na última camada, tá? Onde é que vai ser mais fácil arrancar? O elétron do frâncio, que tem 7 camadas, e está mais distante do núcleo, ou do hidrogênio, que só tem um elétron. Então, como o hidrogênio é menor, o elétron está mais próximo do núcleo, então é mais difícil arrancar, tá? Por isso que a energia de ionização, ela cresce de baixo para cima, tá? Os elementos de cima têm energia de ionização na mesma família, tem maior que o de baixo, porque ele está menor, o elétron está mais próximo do núcleo, é mais difícil arrancar. Beleza? Então, voltando à questão e fechando a energia de ionização, olha lá na telinha. Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais difícil será a retirada do elétron, tá? Quanto menor, tá? E devemos esperar um valor maior para a energia de ionização, letra C, ok? Próxima questão, vamos lá, sobre a energia de ionização de novo, ó, vou ler para vocês, vestibulando. Para os elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita, e para elementos de um mesmo grupo ou família, tá? No sentido de cima para baixo, tá? Na tabela periódica, a energia de ionização respectivamente. Então, olha só. Vamos falar logo no período da esquerda para a direita. Eu vou botar lá a seta lá de energia de ionização, eu vou passar aqui rapidinho, ó, tá aí a energia de ionização, tá?
Então, a energia de ionização, observe que ela cresce da esquerda para a direita. Esses elementos que estão desse lado aqui, ó, eles têm uma energia de ionização maior. E até lógico, nós sabemos que os elementos que estão aqui são da família 6A, 7A. Então, eles estão bem pertinho de adquirir 8 elétrons e ficar estável. Então, é difícil arrancar um elétron dele. Aqui não, eu tenho um 2A, 3A. Então, aqui eles têm só 2, é mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Então, a energia de ionização aqui é baixa, é mais fácil de arrancar um elétron. Aqui é mais difícil arrancar um elétron, porque eles ficam estáveis com 8. Tem 6, 7. Então, com 7 ganhando mais 1, ele fica com 8. Então, fica mais difícil arrancar um elétron dele, porque eles estão querendo ganhar e não perder. Aqui diferente, eles têm 2 na penúltima camada. Se ele perder 2, ele fica estável porque a penúltima tem 8. E ele tem 2 na última, perdão, ele tem 2 na última, tá? Então, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, porque esses elementos aqui, eles já estão quase com 8 elétrons. Esses elementos do lado de cá, ó, eles estão com 6, 5, 6, 7, 8 elétrons, estão quase estável. Então, é difícil arrancar o elétron, por isso que a energia de ionização aumenta para cá, ok? Então, vestibulando, voltando na questão, ele pergunta, para os elementos de um mesmo período, lembre-se que período é na horizontal, são 7 períodos, tá? O que esperar da energia de ionização? Então, no período, ela vai o quê? No período da esquerda para a direita, como ele botou aí, ela vai aumentar. Por que a energia vai aumentar? Porque indo da esquerda para a direita, eu estou indo lá para os elementos que tem 6, 7 elétrons na última camada, que querem ganhar 1, 2 ou 3 para ficar estável. Então, é mais difícil arrancar os elétrons daí, ok? Se é mais difícil arrancar, a energia de ionização vai aumentar. Então, repetindo o que vocês viram lá em sala de aula, ó, ponta uma questão dessa, a gente põe a tabela, ele diz, ó, para os elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita, o que é que devemos esperar da energia de ionização? Então, no mesmo período, períodos são linhas horizontais, no mesmo período, a energia de ionização da esquerda, como ele falou, para a direita, ela vai aumentar, porque eu estou aqui nos elementos que já 6A, 7A, que já estão quase com 8 elétrons. Então, para eu arrancar um elétron deles é muito mais difícil. Então, a energia de ionização aumenta, tá? Agora, ele diz, na tabela periódica e na família, né? Na família, no sentido de cima para baixo. Aí ele perguntou, na família, vou mudar de cor aqui para a gente aproveitar o mesmo espaço, só um minutinho aí, vestibulando. Na família, de cima para baixo, o que é que nós podemos esperar? Então, ele colocou aí na família, de cima para baixo. Ó, ele disse, de cima para baixo. Então, de cima para baixo. De cima para baixo, o que é para esperar da energia de ionização? De cima para baixo, a energia de ionização ela vai crescer ou diminuir. Ora, turma, os elementos de cima, eles têm menos camadas. Os de baixo têm mais camadas. O elemento, por exemplo, frâncio, que está aqui embaixo, ele tem 7 camadas, porque ele está no 7º período. O sódio, que está por aqui por cima, né, ele já vai ter menos camadas, tá certo? Vai ter 3 camadas, né? Ele vai ter uma quantidade de camadas aí menor, tá? Então, se ele vai ter uma quantidade de camada menor, o sódio é mais difícil arrancar um elétron dele. O frâncio tem 7 camadas, o elétron vai estar lá na 7ª camada, bem mais distante, então é mais fácil arrancar um elétron dele. Então ele perguntou, a energia de ionização de cima para baixo, o que é que acontece com ela? Ora, se eu for para baixo, é mais fácil arrancar um elétron, porque de cima para baixo está aumentando o número de camadas. Os átomos que estão embaixo têm mais camada do que os átomos que estão em cima. Então, se eles têm mais camada do que os que estão lá em cima, é mais fácil arrancar um elétron porque ele está mais distante. Então, a energia de ionização de cima para baixo, ela diminui. Então, correta a letra A. Ok, vestibulando? Ele perguntou, no elemento de um mesmo grupo, de uma mesma família, no sentido de cima para baixo, o que é que ocorre com a energia de ionização? Então, de cima para baixo, tá? A energia de ionização, ó, ela vai ser mais fácil arrancar um elétron,
porque os elementos que estão lá embaixo, eles têm mais camadas. Se tem mais camada, os elétrons estão mais afastados do núcleo, então é mais fácil arrancar. Se a energia de ionização é energia para arrancar um elétron no estado gasoso, no átomo isolado, então se lá embaixo ele tem mais camada, o elétron está mais distante, então é mais fácil arrancar, a energia diminui. Então, letra A, ok? Para cá, vestibulando. Beleza? Então, uma questãozinha aí muito boa de energia de ionização, e nós vamos fazer mais uma questão para vocês, agora entrando numa outra propriedade periódica que é muito explorada no vestibular e que às vezes o aluno tem dificuldade. Então, acompanha aí a equaçãozinha, por favor, na telinha. Acompanha aí, vestibulando. Ele diz, na equação, aí deu a equação aí para vocês, ó, tá? Flúor mais um elétron, significa que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele se torna aqui negativo. Tudo bem. Mais 402 kcal por mol. A medida de 402 kcal por mol representa... Aí vem eletronegatividade, eletropositividade. Pessoal, eletronegatividade, eletropositividade é uma relação entre um átomo e outro. A eletronegatividade, você tem um átomo X e um Y. Quem dos dois vai lutar com mais força para ganhar esse elétron? Então, se Y tiver mais força, estou usando o linguajar aqui para você entender melhor. Se Y tiver mais força, mais disposição de ganhar o elétron do que Y, então a eletronegatividade de Y vai ser maior do que a eletronegatividade de X. Mas a eletronegatividade não é um valor, é só uma comparação entre um e outro, é uma coisa relativa, tá certo? Então, eletronegatividade aí não seria a resposta, porque nós estamos aqui com valor em número, e a eletronegatividade, a eletropositividade é uma relação entre um e outro, quem é o mais forte. Então não é um número definitivo, não é um valor medido, é só uma comparação entre um e outro, ok? Então me sobra potencial de ionização e eletroafinidade. Potencial de ionização, nós acabamos de ver, ou energia de ionização, tanto faz, no vestibular ou vem potencial ou vem energia, tá? É para retirar um elétron. Nós acabamos de ver que potencial de ionização é energia para retirar um elétron no estado gasoso. Aqui eu não estou retirando. O flúor estava neutro e ele apareceu F-, então ele ganhou. Lembre-se sempre, nós já falamos isso para aqui, para vocês, tá certo? Para vocês não esquecerem que quando eu tenho um elemento F e ele aparece F-, é porque ele ganhou o elétron. Quando eu tenho um elemento X e ele aparece X+, é porque ele perdeu. Como aqui ele estava neutro e aqui apareceu F-, tá? Significa que ele ganhou. Então não poderia ser energia de ionização, o potencial de ionização, porque energia de ionização ou potencial de ionização é energia para retirar um elétron. Então, sem mesmo conhecer o que era eletroafinidade, só sobraria a letra D. Mas vamos aproveitar para revisar o que seria aí eletroafinidade. Então, eletroafinidade, quando o átomo ganha um elétron e ele se torna estável, ele libera uma certa energia. Essa energia é chamada de eletroafinidade. Então, o flúor, todo mundo sabe que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Quando ele ganhou 1, ficou F-, ganhou 1, ele passou a ter 8 elétrons, então ele ficou estável. Se ele ficou estável, então ele libera uma energia. Então, essa energia é chamada de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eu botei até aqui para vocês, ó, num cantinho aqui, cadê? Afinidade ou eletroafinidade, ó. Tá aí o conceito. É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, veja que o flúor aqui, ó, ele apareceu lá flúor e depois apareceu flúor menos. Então, significa que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, foi a energia liberada quando ele ganha um elétron. Então, quando ele ganha um elétron, ele fica estável, libera uma energia, e essa liberação de energia a gente dá o nome de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Para cá, vestibulando. Então, como a gente colocou aí na equação, o flúor, quando o elétron está no lado de cada seta, no reagente, para você entender melhor, e ele ganhou esse elétron, a gente chama de eletroafinidade, beleza? Então, vestibulando, é isso aí, nós vamos estar sempre com vocês, tá?